Acho que o meu áudio voltou agora, né? Então, pessoal, eu vou estar compartilhando aqui a minha tela, a gente vai iniciar a nossa revisãozinha, tá bom? Para a prova. Então, vamos lá. Do que a gente vai falar, tá? Deixa eu compartilhar, né? Bom, nós vamos falar primeiro da parte 2 do AutoCAD, né? A parte 1 falava dessas ferramentas aqui, ó. Vou colocar aqui do lado. Ó, de desenhar, né? São aquelas ferramentas iniciais, tudo que a gente precisa, no caso, para iniciar um desenho. Então, por exemplo, tá em branco, eu preciso fazer uma linha, ou tem alguns desenhos e eu preciso fazer a linha, a polilinha, o círculo, o arco, tá? O retângulo. Na unidade 2, fala da modificação, então foi separado entre desenhar e modificar, tá? Então, vamos lá, a gente precisa saber o que cada ícone, né, se refere, ó. Nós temos aí, vou até dar um zoom aqui. Opa. O mover, que é esse daqui, ó, ok? Até na mesma ordem, tá? O copiar, o esticar, o rotacionar, espelhar, escala, aparar ou estender, tá? Ó, vou clicar aqui para mostrar para vocês, ó, aparar e estender. O aparar e estender no 2020, ele é diferente do 2019, tá? No 2019, vai estar exatamente assim, igual está na apostila de vocês, tá? Um traço branco dividido por 3 tracinhos azul. Esse vai ser o aparar. O estender é o contrário, tá? O concordância, que a gente viu aqui, né? A borracha, o explodir e o que a gente bastante usa, que é o deslocamento, né? Que é o joinha, né? Que a gente conhece lá como joinha. E que também mudou um pouco no AutoCAD 2020, como a gente viu aqui, ó. É um C, tá? Antigamente parecia essa joinha e agora só tá esse C. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou estar explicando cada um desses, ok? Para a gente poder, né, visualizar o que cada um faz, ok? Então, vamos lá. Temos o mover. Então, vou pegar aqui, por exemplo, uma linha e uma circunferência. Só para relembrar, tá bom, pessoal? O mover, para que serve o mover? Ele serve para mover um objeto de um lugar para o outro, tá? Ó, eu tenho a mãozinha que eu levo quem? A tela, mas eu quero mover quem? O meu objeto, ou seja, o meu desenho. Toda vez que eu clico em algum objeto de modificação, ele vai me pedir para eu selecionar um objeto, tá vendo? Ó. E é bom, gente, tanto em qualquer ferramenta aqui, tanto desenhar, modificar, como as outras, tá? Seguir o que o AutoCAD te pediu. E toda vez que você fizer o que ele pediu, você dá o Enter, tá? Então, por exemplo, mover, ele vai pedir o quê? Ó, selecionar objetos. E você vê tanto aqui no mouse, quanto aqui nessa janela. Deixa eu só jogar mais para cima a janela. Essa janela, tá? De comandos. Coloquei aqui do lado. Então, ó, seleciono mover, selecionar objetos. Seleciono, Enter. Aí ele me pede o meu ponto de base. Ele sempre vai pedir também o seu ponto de base no de modificação, tá? E o que significa esse ponto de base? É o ponto do qual o seu mouse vai fixar e vai fazer qualquer ferramenta de modificação. No caso do mover, se eu selecionar, onde ele vai fixar o mouse. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, na ponta dessa linha, na hora que eu mover, eu vou mover dessa ponta de linha, ó. Clico, ó, tá vendo? Agora eu vou selecionar do meio, por exemplo, ó. Tá levando quem? A minha linha do meio, tá vendo? Então, meu ponto de base é a minha referência para tanto eu levar
quando fazer qualquer coisa de modificação das nossas ferramentas, tá bom? Bom, mas a gente também tem o copiar. E para que serve o copiar? Bom, o copiar é a mesma coisa do mover, só que você permanece com o desenho original, tá? Então, ó, copiar, o que ele vai me pedir? Ele vai me pedir para selecionar o objeto, sempre, né? Vou selecionar o objeto, fiz o que o AutoCAD me pediu, Enter. Vou pegar um ponto de base. Quem é esse ponto de base? É de onde que eu vou copiar. Por exemplo, se eu copiar daqui de cima, ó, clico, tá vendo? A cópia e o seu mouse, tá vendo? Ó, vai sair desse ponto. E tudo fica copiado, ó. Isso daqui não sai, tá? O mover, você só pode mover o objeto, não vai copiar ele, tá? Só que a gente escolheu lá de cima, né? Ó, vou colocar agora para a gente escolher um meio, por exemplo, para a gente ver a diferença. Ó, copiar, né? Selecione o objeto, selecione o que eu quero copiar, Enter. Eu vou escolher o meio de referência, ó. O meu mouse vai para onde? Pelo meio. Então, tudo depende de onde você vai clicar, né? Ó. Porque o seu mouse vai fixar nisso que você, no caso, selecionou como ponto de base. Ok? Tudo bem, pessoal? Bom, agora eu tenho a minha ferramenta aqui, ó, rotacionar. Vou até desenhar um triângulo. Tá vendo? E vou pegar aqui o rotacionar, tá? Então, mover essa, digamos assim, essa cruzinha, tá? O copiar são essas 3 bolinhas e o rotacionar é aqui o símbolo da escola que a gente sempre brinca, né? Sobre isso. Vou pegar aqui o rotacionar e ele vai me pedir o quê? Selecionar o objeto também, né? Todos pedem isso. Então, vou pegar, selecionar o que eu quero rotacionar, ou seja, eu quero que esse meu triângulo ele não fique apontado para cima, sim para o lado, tá? Então, fiz o que o AutoCAD me pediu, vou dar o Enter. E aí eu vou ter que escolher o meu ponto de base. Por exemplo, se eu pegar o meu ponto de base aqui, seria aqui na quina aqui do triângulo, o que vai ser? O seu triângulo vai rotacionar dessa quina. Então, ó, clico, ó, tá vendo? Ele vai rotacionar dessa quina. Agora, se eu tivesse escolhido um ponto fora desse triângulo, ele vai dar essa distância que eu tô colocando fora, tá? Para fazer do outro lado, ó. Tá vendo? Essa distância aqui, daqui até aqui, no ponto, é a mesma que vai estar daqui até lá no desenho que vai cair para cá, ó. Tá vendo? E aí eu consigo colocar o meu desenho do lado. Tá vendo como eu dei esse espaçamento? Eu não tenho um controle total. Por exemplo, se eu deixar ele aqui na lateral, ele ficou para cima, mas eu quero que ele fique no mesmo alinhamento. Então, eu vou pegar este ponto daqui para fazer a rotação, ó. Rotacionar, seleciono tudo, Enter, ó. Clico aqui e mudo, ó. Movo meu mouse, né? Só o mouse, só você fazendo assim, no caso, ele vai estar rotacionando. Então, você pega, ó, clica, olha o que vai acontecer, né? Ele fica para a lateral, a ponta dele aí. Ok? Então, do mover é esse xizinho para cima, né? No caso, o copiar são as 3 bolinhas. O rotacionar é esse símbolo. O espelhar é 2 triângulos, um do lado do outro. O escala, a gente utiliza para onde, né? Escala, aqui no nosso modelo, é simplesmente para a gente aumentar ou diminuir. Por quê? Porque no nosso layout que a gente realmente trabalha a nossa escala. No nosso modelo a gente trabalha com quem? Com o original, né? Com a escala natural. Então, ó, o escala, se eu apertar, o que ele vai pedir? Selecionar o objeto, como todos pedem. Então, vou selecionar. Vou dar o Enter, né? Porque eu fiz o que o AutoCAD me pediu. Vai também me pedir o ponto de base. Ó. Vou escolher aqui fora, ó. Tá vendo? Eu vou aumentar ou vou diminuir o meu desenho. Tá? Agora, o escala que a gente utiliza bastante, que a gente fala nas aulas, do escala natural, escala de redução, escala de ampliação, nós utilizamos aqui na nossa viewport,
tá? E aqui, por exemplo, se a gente quer uma escala de redução, Z Enter de zoom. Espera aí, que acho que travou aqui. Acho que agora foi, gente. Então, vai, 2 cliques, Z Enter, 1000. Por que 1000? Porque a gente trabalha em metros, né? Se a gente trabalhasse em centímetros, 10, ok? Se a gente trabalhasse em milímetros, 1. Então, é 1000/50 XP. Deixa eu só mudar aqui o teclado, porque ele não está entendendo o que é a modificação, ok? 50 XP. O que vai acontecer? Bom, ele vai colocar o meu desenho em escala. Só que eu tenho que, no caso, selecionar aqui o que eu quero que apareça, né? Qual é? Aqui, por exemplo. Se eu deixar no meio, é esse que vai aumentar ou diminuir. Então, ó, vamos fazer novamente, ó. Z Enter, 1000/50 XP. Aí, tá vendo? Aí eu não posso mais dar o zoom, eu só venho aqui com o pan, né, que é o mouse, né, a mãozinha. Então, clico 2 vezes fora, ó, tá vendo? Então, por exemplo, neste cantinho, caberia o nosso projetinho aí que a gente fez em sala de aula, tá? Então, vamos lá. Mostra o modelo. Isso daí só foi uma diferença mesmo, tá? Bom, já falamos do mover, do copiar, do rotacionar, do espelhar. Tá vendo todos os ícones? A gente repare nesses ícones, hein? Ó, escala. Temos agora o aparar e o estender, tá? O aparar e o estender, como a gente já viu, né? Existe essa maneira desse ícone, né? E ao contrário, tá? Esse azul aqui na frente, esse branco aqui atrás, que seria o estender. Então, a gente vai ver como que faz isso, tá? Então, o aparar é quando eu tenho uma linha, ok? E ela encontra com outra, tanto encostando nela, quanto ultrapassando ela. Deu para entender? Ok, então vamos lá. E eu quero apagar pedaço dessa linha. Tá? Eu não quero apagar a linha inteira, porque se eu for apagar a linha inteira, eu uso aqui o meu comando da borracha, ok? Mas não é o que eu quero fazer, eu quero apagar metade da linha, ok? Por exemplo, nesse caso aqui, para ficar melhor, né? De entender, ó. Borracha, seleciono o objeto, Enter, ó, apaga tudo. E eu não quero apagar tudo. Então, eu venho no aparar. E quando eu aperto o aparar, e aí ele vai pedir assim, ó, selecionar o objeto ou selecionar todos. Já seleciona Enter para selecionar todos, para ficar mais fácil, tá? Porque ele vai entender tudo como sendo um obstáculo e vai apagando por partes, ok? Então, ó, eu posso apagar metade da linha, ó, tá vendo? Então, aparar serve para apagar pedaço da linha. Já o apagar serve para apagar a linha toda, tá? Quando eu falo de estender, vou até trocar aqui, ó, estender, aí ele vai falar assim, ó, selecionar objetos ou selecionar todos. Também posso selecionar o Enter para selecionar todos. E aí, o que vai acontecer? Ó, por exemplo, vou estender essa linha até essa daqui, ó. Só clicar, tá vendo? Ele vai estender automaticamente, sem eu precisar fazer isso aqui, ó, linha, clico aqui e vou para cá, tá? Eu não preciso fazer isso. Eu já tenho o estender, Enter, seleciono até onde eu quero estender, tá vendo? Ele vai, ó, por exemplo, esse daqui, ó, vai até lá em cima, porque vai encontrar a primeira linha que aparecer, ok? Então, vamos lá. Então, já falamos do mover, do copiar, do rotacionar, do espelhar, do aparar, do estender e do concordância, tá? O concordância, a gente utiliza para fazer quem? O arco, tá? Entre duas retas. A gente pode determinar esse arco
né? Ó, aqui no raio. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o meu raio, é de 1,80, ó, eu vou selecionar a primeira linha e vou selecionar a segunda, ó. Ele vai fazer esse arco, tá vendo? Mas a gente também pode fazer com que as duas linhas se encontrem também com esse arco, ó. Vou até diminuir ela aqui, ó, tá vendo? Então, ó, concordância. O raio vai estar o último que eu utilizei, que é esse mesmo que eu quero, tá? Então, a concordância vem aqui e vem aqui. Ela vai auto se completar. Tudo bem? E eu também posso falar que o raio é 0 e a gente utilizou isso para a gente fazer quem? A nossa planta baixa, né? Então, raio, vou colocar como 0, enter. O que ela vai fazer? Ela vai encontrar essas duas linhas a 90 graus. Tá? Então, essas ferramentas, elas nos auxiliam a fazer, no caso, mais rápido o nosso desenho, tá bom? Então, vamos lá. O próximo comando, apagar. O apagar é esse lápis com essa borracha, tá? Então, a gente seleciona o objeto, que ele vai pedir sempre, né? As ferramentas de modificação, e dou Enter, porque eu fiz o que o AutoCAD pediu. Bom, eu apaguei a linha completa. Diferente lá do aparar, que eu posso, no caso, apagar metade da linha, tá? Nesse caso, ele vai apagar a linha completa. Tem o explodir. O explodir, ele é como se fosse um cubo, tá? E que tem as 3 faces. O que significa explodir um objeto? Quando a gente trabalha com retângulo ou quadrado, se a gente utilizar essa ferramenta aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Ó, vou selecionar um canto dela aqui. Ela vai selecionar tudo. Por quê? Porque ela é como se estivesse em polilinha, tá? E o que significa ela estar em polilinha? Ela é como se fosse uma única linha só. Então, ó, eu tenho a linha aqui e vou fazer um retângulo. Bem torto, né? Só para demonstração. Ó, seleciono uma linha, ó, ela vai selecionando a linha, né, que no caso não muda de sentido. Agora, eu vou pegar o polilinha, ó. Tem também 4 linhas que mudam de sentido, ó, mas a partir do momento que eu selecionar uma, todas selecionam, tá? Então, ela é como se fosse um polilinha. Às vezes, quando eu utilizo o polilinha, um retângulo, é para facilitar, né? Porque aí, no caso, eu faço uma medida, coloco 2 medidas, por exemplo, base vezes altura, e vai mais rápido o meu desenho, de vez em colocar altura, base, tá? Os valores. Então, a gente faz com o comando retângulo. Só que, às vezes, eu preciso trabalhar sem ser polilinha. Eu preciso só de uma linha só específica para eu deslocar, para eu copiar, para eu espelhar, para eu rotacionar, ok? Então, o que eu faço? Eu explodo. Então, o explodir é para transformar cada linha que está num sentido como se fosse uma única linha desse sentido. Então, ó, aqui vai virar uma linha, aqui vai virar outra, aqui vai virar outra e aqui vai virar outra. Então, ó, explodir. O que vai acontecer quando eu apertar esse comando? Selecionar o objeto. Então, seleciono o objeto que eu quero explodir, Enter. Então, ó, agora eu vou selecionar um canto dela, ó. Tá vendo? Então, todos que tiveram mudança de sentido, ó, tá vendo? Aqui estava para cá, ó. Essa linha tá para a direita, ó. Mudou de sentido, foi para baixo, ó, tem que clicar na outra linha. Tá vendo? E tudo que foi mudança de sentido virou uma linha só, tá? Elas se separaram. Diferente como tava, olha como tava. Você selecionava um, selecionava tudo. Tá bom? E temos também o deslocamento. E o que é o deslocamento? É você deslocar o objeto a uma distância. E quando você desloca esse objeto, ele faz exatamente o mesmo desenho, tá? Então, ó, deslocamento. Vou dar o deslocamento de 5, por exemplo, ok?
Então, vou deslocar essa linha aqui a 5 metros. Ó, clico. Tá? Ele faz igualzinho. Vou deslocar essa, ó. Vou deslocar essa. Igualzinho, tá? A única diferença é que quando ela tá no polyline, ela meio que junta tudo, ó. Tá vendo, ó? Neste caso eu desloquei. Deixa eu pegar aqui um retângulo e fazer com menos para vocês verem aí. Ó, deslocamento, vou fazer com 3. Ó, clico, ó. Tá vendo? Quando ela faz uma polilinha, ela vai juntar todas as linhas de uma vez só, tá? Agora eu vou copiar e vou fazer aqui o retângulo como se fosse line, não mais polyline, né? Selecionando um de cada. Então, ó, venho aqui em explodir, enter, né? Agora tá tudo uma só. Então, vou dar um deslocamento, o mesmo deslocamento com 3, ó. Para cima, pro lado e para baixo. Ele vai copiar o mesmo objeto, só que quando eu utilizo no polilinha, ele já junta. É como se ele já tivesse utilizado quem? Ó, concordância. Lembra que o concordância a gente colocou lá o raio 0? Então, ó, clico, 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 clico. Tá vendo? Ele junta essas partes que ele, no caso, copiou e faz exatamente isso daqui. Ok? Só que há uma distância que você especificar. Tudo bem até aí? Bom, então nas ferramentas de modificação é isso aí, tá? Eu vou falar agora sobre as nossas camadas, as nossas layers, que eu não falei até agora, tá? Até essa aula, eu só falei que elas eram muito importantes. Então vamos lá. Quem são as camadas, quem são as layers, tá? Camadas é que a gente fala em português, tá? Se a gente pegar o AutoCAD em inglês e vários livros, nós vamos encontrar como layers. Quem são essas layers? Bom, até agora a gente trabalhou com essas daqui, que foi do template que eu mostrei para vocês, tá? Eles têm algumas configurações, por exemplo, tem algumas cores aqui de algumas linhas, né? Por exemplo, aqui a azul ou verde, claro, né? Ela tá como arco-alvenaria. O laranja tá como arquicotas. E cada um na sua configuração, tá? Então, a gente fez aqui esse roxo, né? Por mais que seja roxo, a gente fez nesse arquitexto. Tem aqui, ó, o triângulo, a gente fez também no arquitexto. A gente podia ter criado quem? Hidráulica, né? Se a gente criasse uma camada de hidráulica, a gente poderia, no caso, especificar tudo que tem de hidráulica no nosso projeto, tá? A gente podia também fazer o quê? Ó, colocar essa linha como sendo alvenaria, tá? E para que isso facilita, né? Para que servem as camadas? Para organização. Então, ó, vamos lá. Na nossa apostila, né? Isso aqui a gente já falou, e vamos aqui nas camadas. As camadas, por exemplo, ó, a gente tem um apartamento aí, ok? Onde tem o quê? A parte hidráulica, tá? Mostrada de uma outra forma, né? Ou parte dela. E temos também aqui a alvenaria, temos a porta, que é considerada esquadria, temos aqui o vaso, a pia, né? A banheira também como blocos ou hidrossanitários, né? E que, se eu denominar cada coisa para o seu lugar, né, ó, eu posso esconder, por exemplo, a hidráulica, a elétrica, e só trabalhar com hidráulica, né? Então, eu pego o mesmo projeto, só apertando uma configuração que eu vou mostrar para vocês, eu consigo, né, mexer no meu projeto sem estar mexendo nessa parte elétrica que já estava fazendo. Por quê? Porque as camadas é como se fosse um desenho em cima do outro. E nisso que está um desenho em cima do outro, para a organização, eu posso apagar
ou acender esse desenho, digamos assim, eu posso mostrar ele ou não mostrar ele em momentos específicos, e também eu posso, no caso, bloquear esses desenhos para que eu não consiga fazer nenhuma alteração, tá? E aí, como um está em cima do outro, teoricamente, eu consigo organizar o meu desenho falando que objeto é qual, ou seja, aqui é uma parede, então arco-alvenaria, aqui é uma porta, que tinha uma porta também que foi escondida, né? A esquadria, ok? Então, cada uma é uma camada. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar todas essas partes aqui da alvenaria e vou denominar como arco-alvenaria, tá? Beleza. Essas portas aqui, eu vou denominar como esquadria. Acho que a gente já tinha até colocado como esquadria, tá bom? Arco esquadria, ok. E essa daqui também é esquadria. Então, vou colocar como arco esquadria. Então, vamos lá. Digamos que eu não queira mexer nas portas ou eu não queira que ela apareça para mim por enquanto. Então, eu venho aqui, ó, vai aparecer isso daqui para mim, ó. A lanterna, o sol e o cadeado, tá? Então, eu venho aqui em arco esquadria, tá? E vou apertar aqui a lâmpada. Vai ficar quem? Azul. Ela estava acesa, que fica no caso amarela. Se ela estiver desativada, ela fica azul. Olha o que vai acontecer. Elas sumiram, não sumiu? Então, você pode vir aqui trabalhar no seu projeto, né? Fazer qualquer coisa aqui no seu projeto que você não pega essas esquadrias, ou seja, você deixa tudo organizadinho, você não mexe neles e você já terminou que aquilo é esquadria, ou até mesmo na sua plotagem, se você só quiser fazer só a parte elétrica, você esconde essas esquadrias da porta, por exemplo, ou coloca uma layer só de porta, esconde essas da porta, só deixa esse vão para fazer a parte elétrica, ok? Só que também, ó, vou ativar lá de novo. Arco esquadria, aqui, ativo, ok? Ela vai aparecer, tá vendo? Eu também tenho um outro do lado dela, que é o solzinho, que é congelar ou descongelar. Eu vou apertar ele, vai ficar azul, vai acontecer a mesma coisa. Sim, os dois ou tá aceso ou tá apagado, ou tá congelado ou descongelado, ok? Quando ele tá amarelo, significa que ele está aparecendo. Quando ele tá azul, significa que ele não está aparecendo. E aí eu já vou mostrar a diferença para vocês de como um funciona e o outro não funciona, tá? Quando que a gente utiliza isso? Então tá, os dois vão servir para mostrar no meu projeto ou não mostrar no meu projeto, ok? E também eu tenho um cadeadozinho aqui, tá vendo? E ele também vai ficar azul quando ele estiver fechado. O que significa? Que eu não posso fazer, ele vai aparecer para mim, mas eu não vou conseguir fazer nenhuma alteração. Eu posso pegar os pontos de referência dele, tá vendo? Mas eu não posso mexer neles, ó. Por exemplo, eu quero rotacionar, não vou conseguir, só vou rotacionar quem eu desenhei. Mas isso daqui, ó, eu não consigo, ó, ele não vai. Eu quero apagar, ele não vai também, ó. Tá vendo? Tá bloqueado. Você colocou um cadeado nele, tá? Você bloqueou isso, mas ele vai aparecer. Então, isso é muito bom também. Quando a gente está trabalhando lá em projetos hidráulicos, né? Ou também no elétrico, a gente pode deixar os móveis aí bloqueados e não mexer neles, né? A gente bloqueia eles para que a gente consiga colocar as nossas tomadas bonitinhas, né? Não deixar elas, que nem foi falado, em atrás de armário, por exemplo, tá bom? Tá. Mas qual é a diferença, então, professora, da lanterna e do solzinho? Eu vou abrir aqui uma nova página aqui, tá? Um novo desenho.
Peraí que eu acho que sumiu a tela aí, né? Deixa eu tentar aqui novamente. Voltou. Ok? E vou fazer o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês como que faz os layers e mostrar essa diferença da lanterna e do solzinho. Lanterna não, da lâmpada e do solzinho. Então, ó, se eu quiser criar uma camada, eu venho aqui, ó, propriedades de camadas. Clico. Aí vai aparecer essa janela para mim, tá vendo? Eu não tenho nada, porque é um projeto novo e eu não peguei lá o template, certo? Se eu quiser criar uma nova, eu venho aqui nessa laranja, clico. Aí qual que é o nome que você vai dar? Sei lá, elétrica, por exemplo, ok? Que cor... aqui vai estar a lâmpada, o solzinho cadeado. Vou deixar tudo normal, porque a gente pode alterar depois, ok? Não vou deixar como padrão. Vem aqui em cor. A cor eu quero deixar verde. Que tipo de linha você quer colocar? Ela já vem carregada qual? A contínua, mas eu posso carregar outras linhas. Tá? Tracejada, traço ponto, nesse caso vai ser contínuo. Vou deixar contínuo, tá? Ah, professor, eu quero deixar a tracejada. Vai ser a mesma coisa trabalhando aqui, tá? Que nem a gente fez nas nossas aulas. Vamos colocar espessura de linha padrão e pronto, tá vendo? Essas configurações aqui, ó, que tem esse desenho e esse, a gente já vai ver o que significa, mas deixa tudo aceso, tá? Então, ó, temos elétrica, podemos colocar também aqui, sei lá, hidráulica. Mas eu não quero verde, né? Então, eu venho aqui, a minha parte hidráulica, eu vou colocar nesse azul aqui, por exemplo. Não, vou mudar, vou colocar esse azul escuro. E vamos também ter a parte arquitetônica, a arquitetura. Vem aqui, coloco, por exemplo, o vermelho. Ou o amarelo, vai, vamos colocar o amarelo aí para ficar verde, azul e amarelo. Vim aqui, já criei minhas layers, se eu quiser deletar, eu venho aqui nesse xizinho, tá bom? Então vamos lá, vou fechar, é aqui nesse X. Espera aí que travou. O AutoCAD travou, gente. Espera aí, vamos ver se ele vai voltar. Voltou, né? Tá voltando aos poucos. Isso, ok. Pronto. Tá? Então, vamos ver a diferença da lanterna e do solzinho, tá bom? Então, ó, fazer aqui 3 circunferências. Vou dar aqui o estender, ou seja, quando eu dou o estender, ele vai todo o meu desenho para o meu plano da minha tela. Todo o meu desenho, tá vendo? Ou seja, tudo aqui é contado. Então, eu vou pegar aqui e vou denominar o primeiro como arquitetura, o segundo como elétrica e o terceiro como hidráulica, tá? E aí, o que eu vou fazer no arquitetura? Eu vou pegar a lanterna aqui, lanterna não, a lâmpada, e vou desativá-la, tá? Ela vai sumir daqui. Vou dar o extend novamente. Tá vendo? Não acontece nada. Por quê? Por mais que eles não estejam aparecendo no meu desenho, ele está contando esse meu desenho aqui. Tá? Agora eu vou ativar ele. Agora eu vou utilizar esse solzinho. Ele vai sumir, a mesma coisa, tá vendo? Só que agora, eu dando o extend nele, só para provar para vocês, o que acontece? Ele não vai contar. É como se não existisse. Tá? Então, eu estou congelando essa layer. Tá vendo a diferença dos dois? Então, ó, na próxima aula, a gente vai ver aí a parte
dessa ferramenta aqui, das camadas, no nosso layout. A gente viu até agora no modelo, a gente vai ver no layout, tá bom? Então, até 9h20, tá bom, pessoal? Obrigada aí pela participação.